E aí, manos, já tamo quase no fim de ano, já faz quase um ano que tô gravando aqui, e eu queria compartilhar a minha experiência que eu tive com o meu Samsung, que eu gravo meus vídeos durante o meu canal. E cara, a primeira coisa eu quero falar foi como que eu tive o meu celular. Eu comprei ele num shopping por uns 1.100 conto. Eu tinha 3 opções, um celular da Realme que eu nunca tinha ouvido falar, um Moto G34 com o vendedor insistia pra mim que ele tinha 8 GB de RAM, mas na verdade era apenas RAM Boost. E já vou dar a dica, rapaziada, se o vendedor te fala que o celular tem 4 GB mais 4 GB de RAM falando que ele tem 8, saiba que é apenas RAM Boost e essa porra não serve praticamente pra nada a não ser deixar mais apps de fundo aberto. E aí, depois de tanto bater boca, eu fui e peguei o A15. E eu vou falar os pontos positivos primeiramente, depois eu vou falar os pontos negativos. E aí você me pergunta por quê? Ah, porque eu quero, né, porra? Então vamos lá e eu vou falar os meus pontos positivos primeiro. Cara, o meu primeiro ponto positivo sobre o Samsung A15 é que ele é um celular bem intuitivo. Você consegue pegar as manhas dele muito fácil. E é uma marca que eu acho muito fácil e prático de se acostumar. Durante uns 3 dias eu já estava usando o celular como se eu tivesse tido ele por tanto tempo. O celular é realmente muito intuitiva e prática, tá ligado? O meu segundo ponto positivo é a qualidade da tela. O meu Samsung A15 possui uma tela Super AMOLED com 90 Hz, embora eu preferiria uma tela IPS com 120 Hz. Eu tenho que bater palmas para a qualidade das cores da tela Super AMOLED da Samsung. É realmente muito bonito e vivo. A qualidade do brilho é realmente de fuder. Eu vejo as coisas muito nitidamente e é tão de boa que eu não preciso aloprar no brilho, tá ligado? A tela é realmente de cair o cu da bunda. O meu terceiro ponto positivo é o design do celular, que é realmente bem feito. Poderia ser melhor. Eu particularmente manjo mais celulares com o fundinho desenhado. Por exemplo, os celulares da linha M da Samsung, que eles normalmente vêm com o fundinho todo listrado bonitinho e gostosinho, ai ai papai. Mas por o A15 ser um celular básico de 1.000 conto, eu dou um crédito pro design do meu A15. O meu quarto ponto positivo é as câmeras. Apesar das câmeras realmente serem básicas, elas me agradam muito, já que eu não sou muito de tirar foto, tá ligado? Única coisa que eu reclamo é que a câmera frontal é uma porcaria, poderia ser melhor, tá ligado? Porque chega ao ponto de eu querer virar o meu celular e tirar foto da cara com a câmera de trás do que com a câmera frontal. Tanto é que qualquer celular que tenha uma câmera frontal decente eu consigo tirar as minhas fotos de boa. Realmente eu acho a câmera frontal uma merda, mas as câmeras de fundo são pica. O meu quinto ponto e último positivo é o recursos de pesquisas IA. Eu odiava ter que usar o Gemini, porque ele não tinha alguns recursos que ele tinha do Google Lens, mas algum gênio pensou, e se usarmos 100% do vosso cérebro? E decidiu que poderíamos usar os 2 Google Assistentes, e cara, eu achei isso de fuder. Embora os recursos e a maioria... Agora de críticas eu vou falar críticas que pra mim fazem sentido pensando por um celular básico. A minha primeira crítica é em como o celular tem muita função inútil e aplicativos que eu não vou usar e sou obrigado a ter. Tipo, por que caralhos eu sou obrigado a ter o controle parental, análise de batimentos cardíacos ou Samsung Avatar no meu celular? Mesmo eu sendo adulto, eu não tenho direito de desinstalar os controles parentais de forma convencional, se é que tu me entende. E é realmente foda porque só de aplicativos inúteis que eu tirei dos meus celular foi apenas uns 42 via ADB, tá ligado? Eu não sei por que tanto apps para um celular que é classificado como básico, saca? Pra mim não faz sentido nenhum. A minha segunda crítica é que embora o celular ele tenha as funções muito boas, eu sinto que o celular poderia ter funções básicas que muitos celulares básicos têm. Tipo, você sabia que o A15 não tem um gravador nativo?
Eu sou obrigado a ter que usar gravadores de terceiros, pois a merda da Samsung se deu o trabalho de pegar o sistema da Google e remover a função. Tipo, por quê? Porra, e pior que ele tinha um gravador nativo no Android 14, só que só funcionava apenas para jogos, e simplesmente foram lá e removeram no Android 15 sem nem mais nem menos. E ficou por isso mesmo, tá ligado? Outra coisa, porque caralhos eu não posso ter a função de virar a câmera para câmera frontal enquanto eu tô gravando. Até no Zap eu consigo fazer isso, mas no gravador do celular não. E tem celulares da Samsung mais básico como o A05S que possui essa função, mas o A15 não. Outra coisa, eu sou obrigado a carregar o celular com 25 watts. Até os celulares de 800 da Realme tem suporte a 45 watts e o merda do A15 de 1000 conto não. A minha terceira crítica é que, embora o sistema operacional seja leve com seus incríveis 14 GB de sistema, temos que saber que leveza de armazenamento não é otimizar, e sobre isso ele é completamente mal otimizado. As animações do celular é um completo lixo e pesado que já virou comum eu retirar essa porra. A Samsung sempre mete que as animações são fluidas, mas provavelmente quem fala isso deve ser os idosos que mandam na empresa, porque até os celulares da Realme que tem 4 GB de RAM têm animações mais fluidas do que o do Samsung. O consumo de RAM do sistema é uma completa bosta. Por que caralhos o sistema operacional do meu celular precisar usar 4 fodendo gigas por padrão? Porra, o celular é 70% da Samsung e 30% meu. Qualquer jogo que eu vou jogar, o meu celular já tá usando 70% da memória e é só ver meus vídeos. A maioria dos jogos que eu jogo, o celular já tá consumindo 70% por padrão, tanto em jogo pesado, tanto em jogo leve, e eu já vi colega meu com o Samsung A15 na versão de 4 GB tendo travamentos no Free Fire com gráfico suave, tá ligado? Por isso que o meu sonho é voltar pro Android puro, porque o consumo de RAM da One é uma completa bosta. A minha quarta crítica é porque caralhos o suporte da Samsung é tão horrível. É sério, eu tive 2 problemas com o celular. O primeiro que foi com o gravador nativo que saiu no Android 15 e eles só me falaram: irmão, não há nada a ser fazido sobre isso, retiramos e acabou. E o segundo problema foi com a entrada do carregador da Samsung que eu tive que trocar porque teve uma época que meu celular tava levando 9 horas para carregar de 20% a 100%. E o problema era na entrada do carregador e eu vi gente falando que precisou pagar 200 conto para consertar a entrada do carregador que deu esse defeito. E o celular conseguiu ficar com defeito de novo. E tipo, não era só um cara, era uma porrada de gente reclamando. Enquanto eu paguei 50 conto numa entrada de carregador pirata e o celular carrega normalmente em sua Sun H40 Mini, era assim no original também tá. E eu tô com o pirata faz mais de 1 ano e nunca mais deu problema, kkkkk. E pior, quando eu reclamei desse segundo problema, que eu relatei que tinha muita gente reclamando, eles só ignoraram essa parte de que tinha muita gente reclamando e mandou eu levar num conserto da Samsung. A minha última crítica são de funções que não fazem sentido nenhum no celular, tipo, e eu só vou citar umas 2 delas. Pra quem nunca teve um Samsung, vocês sabem que eles têm o apps de jogos deles. E normalmente nesses apps eles podem não reconhecer alguns aplicativos que são jogos, mas não reconhece como jogo, e você pode adicionar como um. Isso é normal até. No App Game da Samsung não é diferente. No Android 14 eu usava muito a função do gravador de jogos, mas tinha jogos que não eram reconhecidos como jogos de jeito nenhum. Aí pá, eu ia lá e botava pra reconhecer, né? Aí quando eu botava, adivinha o que aparecia? Esse aplicativo não é um jogo, então eles não terão funções de jogos que normalmente oferecemos. Então por que caralhos o app de jogos me permite eu reconhecer o app como um jogo se eu não vou ter as funções de jogos então? Tipo, isso nem faz sentido. O que faria sentido era só não me deixar eu reconhecer o app como jogo. Isso tipo pra mim é insano até hoje como a Samsung conseguiu inutilizar uma função extremamente básica. A segunda coisa é que é possível tu por sites ou alguns jogos de emuladores na tela principal do celular, só que meu celular não deixava eu pôr na tela principal porque a tela do meu celular tava deitada kkkkkk. Tipo, eu entendo que é só deixar a tela do celular em pé que é sucesso, mas por que essa limitação, sabe?
Não faz sentido nenhum para mim particularmente, e também isso me ocorria em emuladores que só funcionavam como a tela deitada com o GameCube, que aí não tinha nada o que fazer. E cara, apesar desse celular me dar bastante estresse, eu me divirto usando ele e é realmente um celular básico já feito. Mas sinceramente, se forem comprar um celular básico pensando em jogar tantos jogos nativos e emulados, não comprem da Samsung porque vocês vão sofrer mais tendo um celular básico da Samsung do que um celular básico da Motorola ou Realme ou Xiaomi. É isso se puder.